Pessoal, vamos lá, vamos dar início então. Vamos começar aí a introdução à disciplina e explicar um pouquinho para vocês como que vai ser, os textos que a gente vai usar, comentar também um pouco sobre o Foucault, comentar sobre os conceitos dele que a gente acha importante, né? Tá trabalhando hoje para poder retomar também. A gente já sabe que vocês já estudaram o Foucault com a professora Andréia, com a professora Natália, tiveram ótimas introduções ao autor, mas a gente acha que seria interessante retomar alguns pontos, falar um pouco mais sobre alguns aspectos que vão aparecer nos textos que a gente vai trabalhar, e que, mesmo que vocês já tenham trabalhado, é interessante a gente tentar aprofundar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Para comentar um pouquinho sobre Michel Foucault, acho que seria interessante a gente falar que ele se pauta bastante nos escritos de Nietzsche, tá? Então ele tem uma base nietzschiana forte, e o Nietzsche, para quem já leu esse autor, sabe que ele é o filósofo que gosta de mexer com algumas bases, né, da própria filosofia. Ele pegar o martelo dele e chacoalhar as estruturas, né? Principalmente da questão da ciência, totalmente baseada na questão da racionalidade científica, né? Lá do René Descartes. E então ele é um autor que já se questiona sobre alguns saberes estabelecidos por uma tradição filosófica, né? E com o Foucault não é diferente, tá bom? Inclusive tem uma frase dele bastante famosa, em que ele fala que é preciso sacudir as evidências. Essa frase do Foucault, ela retrata bem ah, toda a movimentação que ele faz na produção intelectual dele. Eu diria que seria aí, falando em outras palavras, que seria interessante que a gente pudesse questionar o que é familiar para a gente, né? E com base nisso, né, a gente pega toda uma questão da, da possibilidade da existência de uma natureza humana, né? Se a gente assim assumisse, a gente teria que assumir que desde os antepassados até hoje a gente concebe formas e práticas humanas que não se diferenciam, o que a gente sabe hoje que não é verdade. A gente tem em cada período, a gente tem em cada espaço, a gente tem uma forma de conceber certas práticas, uma forma de conceber a própria formação humana, tá? Então, é a partir disso que o Foucault começa a trabalhar a questão da história, né? Então, ele vem trabalhando a historicidade, né, do sujeito. Então, acredito eu que a grande pergunta inicial do Foucault seria mais ou menos de onde vêm os nossos saberes, né? Como é que o saber é instituído, de onde vêm as práticas, né? As nossas práticas. Então, para isso, para tentar explicar isso, responder essas perguntas, Foucault vai fazer uma investigação que vai dar uma certa ênfase para as questões dos poderes, tá? Então, ele vai muito nas relações de poder, na questão poder-saber. Ele se debruça bastante em um primeiro momento a, a tentar pesquisar e explicar um pouco mais sobre isso, tá bom? Eu diria que seria uma tentativa de responder como nessas relações de poder se estabelecem algumas verdades, né? E será que existe uma verdade universal? Será que existe algo, uma verdade que consiga atingir a todos, né? E que, na verdade, com os estudos do Foucault, com as leituras que vocês provavelmente já tenham sobre o autor, a gente identifica que não. Para Foucault existem várias verdades.
justamente porque o sujeito é um sujeito diferente em cada época, né? Então, ele sofre influências dos saberes da sua época. Então, ele parte desse princípio de que não existe uma verdade universal e que existem diversas forças, diversos saberes que são constituídos, tá, nesse processo. E aí eu diria, talvez a professora Andréia já tenha comentado com vocês um pouco sobre esse processo em uma primeira etapa e uma segunda etapa do Foucault, mas eu acho interessante a gente retomar isso, mesmo que brevemente, para ficar bem claro para vocês como é que o autor lida com algumas questões. Ele faz um caminho, uma trajetória, lembrando, tá, que quando a gente fala em trajetória, a gente não está se referindo à questão da parte histórica linear, tá, mas a gente vai chegar nesse ponto mais para frente. Em um primeiro momento, o Foucault ele vai pensar a história de uma forma arqueológica, tá? E aí, quando eu falar arqueológica, a gente pode conceber exatamente a questão da exploração mesmo, tá? Ele vai tentar explorar nas camadas de saberes, nas camadas discursivas, aspectos, tá? Que ajudem ele a responder a questão do sujeito histórico. Em um segundo momento, a gente tem um Foucault que vai se dedicar vai conceber, né, vai pensar a história de uma forma mais genealógica, tá? A gente não tem exatamente uma divisão, tá? Isso aí não são seções claras, caixinhas fechadas em que o Foucault abre uma, fecha, depois abre a outra, tá? Mas a gente consegue perceber essa mudança, tá? Nos textos do Foucault. E aí ele parte, ele começa a se dedicar a explicar, a saber qual é o poder que institui uma verdade em cada época, tá? Então, muda um pouco o enfoque dele, mas, basicamente, é esse o movimento que o autor faz, tá bom? Nesse segundo momento que a gente percebe, o Foucault, ele destaca que, muito embora ele tenha se dedicado à questão dos saberes e dos poderes, né, coisas indissociáveis, né, elas estão intimamente ligadas, não era exatamente o foco dele, muito embora ele tenha tratado com muitas vezes, né. Na verdade, o foco dele é o sujeito, tá? E isso passa a, a, a incorporar outras questões junto, como, por exemplo, por que ele fala que é o sujeito? Porque, na verdade, ele acredita que a subjetividade ela é resultado dessas relações de poder, tá? E são esses poderes que instituem saberes, tá? Esses saberes, posteriormente, vão se tornar novas relações de poder, tá? Em uma rede aí imensa que só para quando o sujeito morre, tá? Enquanto ele não morrer, ele está passando por um processo de subjetivação o tempo todo, tá bom? E esses saberes, eles são modos de subjetivação que constituem os sujeitos propriamente, tá bom? E aí, eu acho que a professora Andréia, se eu não me engano, comentou sobre isso, mas eu acho interessante essa questão, que se você buscar do francês o termo sujeito, né, a palavra sujeito, que é o sujet, você vai encontrar algo que defina ele como uma relação com a sujeição, tá? E aí a gente pensa, né, nós tínhamos uma visão em que as instituições eram aquelas que oprimiam, eram aquelas que reprimiam, né, ou seja, aquela macroestrutura externa, né, longe da gente, aquela macroestrutura que está lá em cima, nós estamos aqui, e ela fica lá e a gente aqui, a gente não tem essa relação íntima, né, com a questão dessa opressão, né, então, correr esse processo, né, em que a gente estava fora do poder, né, que a gente não participava dele, e o Foucault traz a ideia de que, na verdade, o poder, ele é produtivo, né, ele produz atitudes, ele produz comportamentos e ideias, então,
a gente não tem como pensar em em um sujeito, né? A gente não tem como pensar em um sujeito que esteja fora das relações de poder, tal como a gente já concebeu em um dado momento, né? Então, acho que esse é uma das questões que fez com que muita gente não gostasse do Foucault inicialmente, né? Porque ele vem e, vamos dizer que ele cutuca um pouco, ele mexe com as estruturas de uma concepção marxista que trabalha com a questão da macroestrutura, de classes, né, sociais. Então, com isso a gente consegue compreender com Foucault que não é a classe, não é o poder, ele ocorre na microfísica, né? Ele ocorre nas pequenas relações, né? Ele é algo relacional, ele não é um tal como um objeto que você detém o poder. Então, ele antes de tudo, ele é uma relação em que produz comportamentos e atitudes, tá? E a gente, tal como a gente é hoje, a gente é exatamente resultado de todo esse processo de subjetivação e de relação de poder. A gente pode afirmar com tudo isso, tá? Que a subjetividade, levando em conta que a gente acabou de falar de questões históricas, né? Que o sujeito tem tudo a ver com história, né? Tem tudo a ver com as condições materiais que proporcionam todo o aparato para que a subjetividade seja como é, né? Então a gente pode falar também que a subjetividade ela vai se transformando, né, de acordo com o tempo e espaço, tá? Esses embates que acontecem são comuns e são, de certa forma, necessários, né, esses feixes de força que ocorrem, né, eles vão dar um resultado que são os saberes, né, que, mais uma vez, vão colaborar para o processo de subjetivação, tá bom? Então, Foucault também vai pensar aí no sujeito como aquele que é constituído por saberes, né? Então, vamos lá, de novo, retomando. Nós temos um autor que tem o foco no sujeito, né? Que leva em conta que o sujeito nada mais é do que resultado da relação de poder, né? Que, que, que se transforma aí se constitui em um aparato de saberes, né? Então ele pensa o sujeito dessa forma, um sujeito histórico, mas aí, quando a gente pensa e a gente começa a construir essa visão sobre o que o Foucault fala para a gente, sobre o que o Foucault escreve nos seus livros, a gente começa a ter a impressão de que é um movimento unilateral, em que esse processo ocorre com a gente e ele não tem outro processo ou outra via de acontecimento dentro de toda essas questões que o Foucault trata, mas na verdade não. Como a gente está em relação com o outro, está em relação com outros sujeitos, com outras subjetividades, né, com outras formas, né, com outras instituições, a gente não só constitui, não, a gente não só é constituído pelos saberes, a gente também ajuda, né, a gente participa do processo de produção de saberes, né. Então esse é um movimento que acontece em rede, e ter isso, claro, facilita muito para compreender o autor. A gente está falando de um autor que considera que os sujeitos se relacionam como uma espécie de uma teia, de uma rede, tá? Em que os sujeitos vão ter contato com os saberes e, por meio das relações de poder, né, esse movimento é fluido, ele não para em nenhum momento, tá bom? Como eu disse, só para quando o sujeito morre, tá? E Foucault vai destacar fortemente ah, em, um, em uma fase dos seus escritos, tentando explicar as fases, né, da sociedade. Uma das fases ele vem lá da sociedade do espetáculo, depois a gente passa para a sociedade disciplinar,
e do controle. Então, eu vou destacar uma das fases que é intencional, tá? Ele vem destacar fortemente a questão da disciplina. Talvez a Natália, né, com certeza já tenha trabalhado a questão dos corpos dóceis, mas é interessante a gente pensar na Revolução Industrial, de como ela transformou os sujeitos em corpos úteis, tá? Por meio dessa concepção dos corpos dóceis, né? A gente pensa em todas essas questões de controle, de disciplinamento do corpo, de formas de se comportar, né? De formas de se apresentar. Então, a gente vê como o poder também é útil para o mercado, né? A gente vem de uma linha que é interessante falar sobre isso, por quê? Porque a gente precisa falar para poder entrar depois na questão que a gente vai trabalhar nos textos. Muito provavelmente o Flávio já tenha trabalhado com vocês sobre a questão do dispositivo, tá? Mas eu vou falar brevemente aqui para vocês, porque nos textos especificamente a gente não vai ter esse conceito claramente escrito no texto, mas é importante que a gente compreenda ele para facilitar depois, até na escrita do trabalho de vocês, considerando que vocês vão usar uma parte teórico, né? Então, a questão do dispositivo, de forma bem simples, né? Eu vou me arriscar a fazer uma definição para vocês, mas seria basicamente um conjunto de discursos, um conjunto de técnicas, de concepções que produzem uma determinada prática, tá? É aquela que nomeia uma prática determinada, mas não nomear para o simples dar nome, tá? Mas sim constituir o objeto, tá bom? Então, por que é importante identificar dispositivo, tá? Esse conjunto de técnicas, né? Que o Foucault vai chamar de técnicas políticas, né? Porque é através disso que a gente consegue compreender questões, tal como a professora Andréa tratou na aula dela. Por exemplo, é um exemplo um pouco mais claro, mas existem vários exemplos, tá? Que nem o exemplo da sexualidade, que abarca várias instâncias da humanidade, desde as crianças, as mulheres, enfim. A gente tem dispositivos funcionando o tempo todo para informar, e não só informar, para produzir as práticas que nós vemos no cotidiano, tá bom? Então, gravem isso. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, gente, coloquem no chat. Se eu não conseguir responder agora, eu respondo depois para vocês, tá bom? Mas vão colocando no chat que eu vou tentar responder depois no final, tá bom? E por que é que eu estou falando tudo isso para vocês? E por que é que eu estou entrando nessa questão do dispositivo? Primeiro, por conta da forma como a gente montou a disciplina, e segundo, porque eu fico pensando, claro que pode ser um devaneio, mas eu fico pensando, caso Foucault estivesse vivo, o que ele acharia dessas redes sociais hoje, né? Que é uma questão muito presente. Alguns Foucaultianos até definem ela como uma pós-verdade, né? Seria, seria interessante ver o autor trabalhar, um autor que considera que a humanidade produz várias verdades de acordo com o tempo, espaço e as condições materiais de surgimento desses saberes, né? Seria muito interessante ver como é que ele abordaria esses temas. Por que eu estou falando isso também? Porque é uma das intenções da disciplina, é fazer com que vocês tentem, por meio dos conceitos do Foucault, tentar interpretar, tentar trazer esses conceitos para pensar um pouco a atualidade da educação, tá bom? Eu sei, a Fabiana já me alertou que a gente tem no curso uma variedade enorme de pessoas, né, que atuam em várias instâncias, né, e acho que justamente por isso seria interessante que a gente pudesse entender um pouco melhor com os conceitos do Foucault a atualidade, tá? Se, se assim for possível durante a disciplina, né? E vai ser. É,
Então, acho que o que a gente precisa entender, e aí sim, não de uma forma de que não há escapatória, porque quando a gente começa a ler um autor como Foucault, nos dá a impressão, a gente é bombardeado por várias informações aprofundadas de como acontecem as relações de poder, como é que a disciplina, como é que a norma, a normatização, como é que todos esses aspectos funcionam em volta desses três grandes fatores que o Foucault trabalha muito bem, que é, primeiramente, seria o sujeito, mas também o poder saber, tá? Então, como é que tudo isso funciona em volta desses três grandes conceitos do Foucault, tá? E acredito eu que a gente possa, o que a gente pode fazer diante de tudo isso é justamente conhecer os jogos de verdade, tá? É conhecer como, é conhecer os jogos, como é que os jogos de verdade são produzidos, como as verdades são produzidas, tá? Ele tem uma ênfase nesse sentido e, e acredito eu que tenham algumas válvulas de escape, né? Não vou entrar muito nesse assunto porque vai fazer parte da disciplina, tá? Vai fazer parte das atividades, então a gente vai segurar um pouquinho aqui, tá? E aí, eu queria fazer duas perguntas para vocês, não é para vocês responderem agora, são duas perguntas que vão ajudar vocês a dar um pontapé inicial nessa disciplina, para a gente tentar fazer as atividades já pensando em alguma coisa, já tentando refletir sobre os conceitos do Foucault. Mas eu acho que as duas perguntas que a gente pode fazer como um diagnóstico do presente seriam: que saberes estamos produzindo? Essa é a primeira pergunta, tá? Que novos sujeitos estamos produzindo? Essa seria a segunda, consequência da primeira, tá? Mas são as duas grandes perguntas que vão nos ajudar na disciplina, justamente pela forma como a gente pensou ela, tá bom? Então, a gente pensou aspectos da escola, a gente pensou aspectos da própria pedagogia, e para a gente estar relacionando com os conceitos do Foucault, tá bom? Bom, vamos lá. Acho que tem uma pergunta. Professor, qual a diferença entre subjetividade e identidade do sujeito? Vamos lá. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu também tinha essa dúvida, eu vou confessar a vocês que eu venho, né, é, anteriormente o que eu estudava era o marxismo, tá bom? E venho estudando há alguns anos já o Foucault, e também tinha essa dúvida, tá bom? E o que eu posso falar para vocês de forma bem direta para poder ajudar na parte da identidade, tá? Ela é uma ideia do século XIX, tá bom? É uma imposição de Estado, tá? E ela é de fora para dentro. Aquela concepção que a gente tem de que a identidade é algo que está aqui dentro, que está lá dentro, que é internalizado, isso aí também é uma compreensão sobre a identidade, não é identidade, tá bom? E a questão do sujeito, o sujeito tem uma frase que o próprio professor Flávio fala que ajuda muito a gente a compreender o que é o sujeito. O sujeito é uma roupagem social, tá bom? Então, o sujeito é o resultado de todo esse processo de constituição de saberes, de relações de poder que a gente vai participando ao longo da nossa existência. O sujeito consegue explicar para a gente a forma das nossas práticas, os nossos exercícios diários. Então, basicamente é isso. Essa é a diferença. A identidade, ela está muito mais ligada a uma coisa externa ao sujeito, tá? E o sujeito é a roupagem, tá? É o resultado do processo de relação saber-poder, de todos esses entraves, desses embates que vão acontecendo e vão fazendo de você quem você é, tá bom? Bom. Gente, eu vou falar um pouco sobre a disciplina,
para não me estender muito, e aí, se sobrar um tempinho no final, eu vou respondendo mais perguntas e volto um pouco mais na parte teórica, tá bom? Mas eu queria explicar sobre a disciplina, porque eu acho interessante a gente já fazer uma breve introdução, para vocês terem uma ideia do que vocês vão ler, e aí a gente já pode, quem sabe, até trocar uma ideia de se vai ficar muito pesado ou não, tá bom? Bom, o primeiro texto, vamos lá, a primeira semana. Tá? O texto da primeira semana, ele vai tratar sobre a subjetividade e o lugar da instituição escolar na sociedade, tá bom? Eu achei esse texto interessante porque ele traz algumas explicações sobre subjetividade de uma forma um pouco mais leve e tenta relacionar a questão da subjetividade com um aspecto que eu acredito ser muito importante, que talvez algumas pessoas também passem por isso, ou estejam vivenciando isso, talvez, né? Ou se não passam por isso, já viram algum colega de trabalho reclamar sobre algum aspecto, tá? Desse sentido, que é a crise da autoridade do professor em sala de aula, tá? Então, a autora vai pegar os aspectos da subjetividade e vai relacionar com a questão da crise da autoridade do professor em sala de aula, tá? Nesse meio, ela cria uma hipótese, que aí é um viés para vocês tentarem produzir algo, caso interesse a vocês, que ela usa como hipótese a indisciplina dos alunos, tá? Como a principal hipótese para a crise da autoridade do professor. Mas aí, a gente precisa lembrar de novo, tá? Se nós temos uma concepção de sujeito, que é um sujeito histórico, né, que ele só é como é diante das condições materiais, de tempo e espaço em que ele existe, a gente pode também conceber que aquele aluno que se tornou professor e hoje enfrenta essa crise na sala de aula também está lidando com novos sujeitos, né? E aí, como é que fica essa situação? Então, basicamente, é isso que o texto 1 vai trabalhar. Eu achei que seria interessante trazer, porque traz um pouquinho também do dia a dia, né? Que talvez alguns de vocês estejam passando. Tá, aí na semana 2, tá? No texto da semana 2, ele vai tratar sobre poder e as suas implicações nas relações pedagógicas. É um texto de um autor conhecido, um bom leitor do Foucault, que é o Silvio Galo. E aí o que ele vai fazer nesse texto? Ele vai tentar pensar no futuro da educação à luz dos conceitos do Foucault, tá? Ele faz ele abarca vários conceitos, né? Um deles eu vou falar agora, que eu tinha me esquecido que ele fala, mas eu vou falar agora para vocês, que é a questão da epistemologia, tá bom? É um conceito, acredito eu, um pouco mais complicado, porque quando você procura epistemologia no dicionário, você vai encontrar a seguinte definição: reflexão geral em torno da natureza, etapas e limites do conhecimento humano. História do conhecimento. Essa é a definição que você encontra, que a gente chama de definição etimológica, né, da palavra, tá bom? Mas a gente sabe que, muito provavelmente, com Foucault a história muda, né? E eu me arrisco a dizer que, para ajudar na compreensão, porque o texto, nesse ponto, eu também achei que ele faz uma forma um pouco mais profunda e pode ficar alguma dúvida. Então, eu acredito que, para Foucault, uma definição de epistemologia possível seria uma relação de subjetivação em que um discurso, um saber, tem a pretensão de se tornar uma verdade efetiva, tá? Vamos lá de novo. É uma relação de subjetivação em que um discurso ou um saber tem a pretensão de uma veracidade legítima, efetiva, tá bom? Se ficar muito complicado mesmo com essa explicação, vocês me avisem, tá bom? Mas eu tentei fazer de forma bem sucinta e rápida uma definição para que vocês não tivessem dificuldades na hora de ler
o texto, tá bom? E isso eu tô me arriscando aqui, viu, gente? Porque a gente tem um especialista em Foucault, que é o Flávio, assistindo a live, e eu tentando fazer definições aqui, né? Bom, vamos lá. O terceiro texto, gente, da terceira semana, tá? Ele trata sobre o papel da educação escolarizada moderna na tentativa do disciplinamento do mundo atual, tá? Parece difícil o tema, mas ele é mais simples do que parece, tá? Durante a leitura do texto, vocês vão perceber. Por que é que eu, sei lá, eu resolvi trazer esse texto para vocês? Porque para quem já leu alguns textos do Foucault, tem um livro dele que chama As Palavras e as Coisas. Nesse livro, tem um capítulo lá que ele vai fazer uma argumentação em cima da análise de um quadro. Ele vai pegar um quadro, uma pintura, e vai fazer todo um desdobramento, né, toda uma análise com base nos conceitos que ele mesmo trata, sobre o quadro chamado Las Meninas, tá bom? Que é do Diego Velázquez. Quem quiser procurar, esse quadro é muito interessante, e se puder ler pelo menos esse trecho, seria bastante proveitoso, tá? Mas o que os autores, que nesse caso um deles é o Alfredo Vega Neto, tá? O que seria interessante aqui é que os autores pegam uma foto de sala de aula, que nessa foto tem 3 alunos, cada um de um jeito, e eles vão fazer uma tentativa de análise, com uma argumentação, no mesmo movimento em que o Foucault fez sobre o quadro do Las Meninas, tá? E por que é que eu trouxe esse texto e não outro texto para vocês nesse momento? Porque eu também sei que vocês estão num momento de produção também, vocês estão escrevendo um trabalho, então eu acredito que esse texto vai auxiliar muito vocês na hora de produzir, de formular argumentos, porque ele é um texto que vai lidando com as várias possibilidades em que um flash, uma foto, pode proporcionar para uma pessoa que esteja analisando ela à luz dos conceitos de Foucault, tá bom? Então, eu acho que é interessantíssimo. E ainda, no final, eles fazem um fechamento levando muito em conta a questão do convívio professor-aluno em sala de aula, tá? E, para além disso, eles vão fazer um apanhado de como é que a questão da resistência ocorre, tá? Porque eu sei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para entender o processo da resistência em Foucault, porque tem um pouco de influência da resistência, da concepção marxista, né, que é aquela questão da consciência, né, de classe e tudo mais. Mas eles fazem um fechamento muito bacana do artigo, expondo os contrapontos que podem ocorrer em sala de aula, mesmo com todo o processo de subjetivação, mesmo com as técnicas pedagógicas funcionando ali o tempo todo, tá bom? E aí, eu também vou entrar em uma questão, porque aí é o André falando, tá? Não é Foucault, não é ninguém, é o André falando. Eu identifico que a escola, e eu sofri um pouco disso também no meu processo de formação, tá? Eu acho que tanto a instituição escolar quanto a instituição familiar, no meu caso, a instituição familiar foi muito forte nisso, tá? A gente tem sempre um objetivo, tá? Um objetivo com a educação, só que esse objetivo, ele é sempre externo ao sujeito, tá? Ele é um objetivo sempre do prestar o vestibular, do mercado de trabalho, sempre parece que é algo que fica fora do sujeito, entendeu? E vai fazendo com que, na minha opinião, a educação, ela se torne um pouco disso, um pouco da imposição, de fato, tá? E eu sei que o Flávio concebe que a vida pela arte é uma possibilidade, e eu acredito nisso também, mas eu acredito em um outro aspecto também, que talvez
seja interessante. Não sei se para vocês tentarem compreender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer, mas é a questão do cuidado de si, tá? E é um cuidado de si, entendam, é um conceito filosófico, tá? Ele não é um cuidado de si, ele vai para simples, ele vai para muito mais do que um cuidado com o corpo, por exemplo. É um cuidado com a mente, com a alma, e tentando modificar, usando as palavras do Silvio Galo, seria um cultivo de si, né? Na direção de construir a sua personalidade, tá? De tomar a posição reflexiva sobre as suas ações. Eu acho que esse é uma das formas que a gente pode encontrar, e aí é uma concepção do André, já falei, tá? Não é do autor. E eu não sei, eu vejo a tarefa do educador, nesse sentido, acredito eu que seria uma tarefa de cuidar do outro, né? Porque no cuidado de si, o cuidar do outro também faz parte do processo, tá? E ao cuidar do outro, ele se torna aquele que participa do processo de constituição dos alunos, né? De constituição do sujeito. E, ao mesmo tempo, ele cuida de si. E em todo esse acontecimento, em todo esse processo do cuidado de si, quando ocorre isso, ele também abre a possibilidade para o sujeito que está participando, o aluno, também fazer o movimento do cuidado de si. Talvez esse conceito seja uma das possibilidades, que é um conceito um pouco mais do final da vida do Foucault, mas seja talvez uma das possibilidades em que o Foucault trabalha, que vem lá dos gregos, tá? Os gregos vão conceber esse cuidado de si muito mais voltado para a questão também do cuidado do corpo, do cuidado da sexualidade, mas muito embora eles concebam isso, eu concebo dessa forma, que ele é uma possibilidade, tá? E na minha concepção, é essa mais ou menos a forma como ocorre dos contrapontos a todo esse processo que a gente acabou de falar. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, gente, de novo, que eu tô falando demais, né? Só um minutinho. Bom, sobre a diferença de subjetividade e identidade eu já falei. As perguntas. O professor Flávio. Fabrina, acho que é assim seu nome, né? Vamos lá. É aquela questão. Os dois pontos, eu diria que não estão errados, tá? A gente está produzindo novos sujeitos e, ao mesmo tempo, a gente está se modificando, ou seja, a gente está participando do processo de subjetivação. É aquele ponto em que a gente volta um pouquinho para falar sobre o início da aula. Nós temos um processo em que as relações, elas se estabelecem como relações de poder, mas ela é em rede, tá? Ela é uma relação em que tanto eu produzo, tá? Quanto eu sou produzido. Então, é uma relação mútua que vai ocorrendo o tempo todo, ela é fluida, tá? Ela no meu ver, ela é imparável, tá? Não tem como aquilo que eu falei, só tem como parar se o sujeito não mais existir, e a única forma dele não existir é a morte do corpo, né? Então, eu acredito que seja um acontecimento que ocorra em tempo real, os dois acontecimentos, tá? Mas que, no caso aqui do texto, em que eu quis enfatizar um pouco, tá? É uma provocação na questão de como é que a gente pode conceber a indisciplina dentro de conceitos como o Foucault trabalha.
nós temos um autor que ele está trabalhando com a questão da disciplina. Vamos lá, vamos chegar nesse ponto, então. Ele está trabalhando com a questão da disciplina, de comportamento, e muitas vezes de exame. Então, a gente tem um processo de exame dentro de tudo isso também, né, que vai validar, né, certos comportamentos, que vai rejeitar certos comportamentos. Então, nós temos muitas coisas funcionando ao mesmo tempo. E a provocação aqui seria no sentido de, diante de uma crise, tá, de uma tradição histórica de um professor autoritário, de um professor ter autoridade dentro de sala de aula, vamos mudar um pouquinho para a gente entender. De um professor ter autoridade dentro de sala de aula, como ele enfrenta a indisciplina, tá? Porque é justamente esse ponto em que a autora vai destacar que é o maior incômodo, né, dos professores, é a questão da indisciplina. E como cabe a indisciplina dentro, uma explicação sobre a indisciplina dentro de conceitos como Foucault trabalha, tá? Eu sei que, se vocês procurarem, vocês vão encontrar algo sobre a indisciplina, tá bom? Já escrito. E a intenção também é essa, tá? É que vocês explorem esse mundo da internet aí vasto também, que possa trazer coisas boas e que possam ajudar vocês a responder um pouco isso. Mas aí, a gente vai trabalhar isso nas atividades, e aí o que eu vou falar para vocês? Nós vamos começar com a primeira semana, e vocês vão me dando um feedback, ou feedback para os professores, de como é que tá, se tá muito pesado, se tá, se não tá, se vocês não estão vendo sentido em fazer a atividade, podem ficar tranquilos, sejam francos, falem com os professores, que a gente vai tentando deixar, a gente sabe que agora a gente está nesse momento complicado, a gente vai tentar deixar o mais tranquilo possível, mas que seja ao mesmo tempo proveitoso, tá bom? E por último, a gente vai ter uma atividade no final, na quarta semana, sem o texto, tá? A gente não vai ter um texto específico da quarta semana, a gente vai deixar sem texto. Para quê? Para que vocês possam se dedicar a fazer a última atividade. Essa última atividade é o quê? É uma síntese, tá? Vocês vão fazer uma síntese. A gente fez lá uma provocação para que vocês elaborem uma síntese em cima daquela provocação. Tem uma citação do Foucault embaixo para ajudar a vocês se inspirarem a fazer. Essa síntese, ela não precisa ser grande, tá? Aí, no máximo, chutando bem alto, umas 4 páginas. Mas qual que é a intenção dessa síntese? É que vocês produzam material para poder colocar junto, anexar junto ao trabalho final de vocês, para incorporar e deixar mais denso a discussão que vocês vão fazer no trabalho, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, a última atividade é uma síntese, e nessa síntese, eu escrevi lá para que vocês considerem os 3 textos trabalhados, e tentem articular um pouco os conceitos que ali estão. Mas fiquem à vontade, como a gente tem mais 2 disciplinas que foram, que trataram sobre Foucault, uma sobre educação infantil, e tem a primeira, né, a primeira disciplina que é anterior a essa aqui, fiquem à vontade para usar também os conceitos trabalhados lá, coisas que vocês identificaram lá, pode trazer para a síntese, tá? Ela é realmente uma intenção aí, ela tem a intenção de ajudar vocês na produção desse trabalho, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês da disciplina. Olha, Carla, podemos usar textos que não foram trabalhados no curso? Não vejo problema, tá? Você pode usar, mas eu preciso que vocês articulem de alguma forma os conceitos do Foucault, tá? Dentro da síntese, porque a proposta da disciplina é essa, não tem problema, pode trazer, tá?
é, fiquem à vontade, mas eu preciso que vocês articulem esses conceitos, que vocês mostrem como é que vocês compreenderam eles, tá? Porque o mais importante para a gente é isso, que vocês compreendam e consigam articular esses conceitos dentro do trabalho de vocês, tá bom? Então, pode sim, pode trazer, mas lembre-se, não deixe, não vá trazer um texto, tá, de fora e esquecer de trabalhar os textos que foram trabalhados na disciplina, tá bom? Traga também os conceitos, mas dê ênfase para trabalhar o que foi trabalhado na disciplina. Eu acho até interessante que você consiga relacionar autores que não foram trabalhados, textos que não foram trabalhados na disciplina dentro da própria atividade, sem problema nenhum, tá? Só não vá fazer isso e se esquecer de trabalhar os conceitos do Foucault. Tudo bem? Gente, acho que da disciplina eu consegui fazer a explicação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, fique à vontade. Deixa eu só conferir de novo. Ah, e pessoal, tem a participação do fórum também. A gente está falando que essa participação, pelo menos a gente precisa que vocês entrem uma vez, tá? E façam a participação, porque a gente não vai exigir mais do que uma vez, tá? Ela vale presença, então façam isso, por favor. E lá, sempre na participação do fórum, vai ter alguma provocação, alguma coisa. Então, fiquem à vontade, se exponham mesmo, não precisam ter medo, falem o que vocês acham mesmo sobre a provocação que foi feita, tá? Algumas delas têm base na experiência da vida de vocês no trabalho, da vida de vocês, do cotidiano, então pode se expor sem medo, tá? E é o que a gente quer, é isso mesmo, é que vocês consigam mostrar que os conceitos estão sendo bem aprendidos e que vocês conseguem relacionar eles com o dia a dia de vocês no trabalho, tá bom? Pessoal, vou voltar um pouquinho aqui a lista aqui de participações para ver se ficou alguma coisa para trás. Só um minutinho. Bom, gente, podemos citar. Sim, sim, pode. Ó, gente, a pergunta da Carla, podemos citar na síntese nossa opinião sobre a indisciplina? Pode, não tem problema, tá bom? É, é até bom que vocês se posicionem, mas lembre, é sempre bom se posicionar com argumentos, e para argumentos a gente precisa de alguma base teórica, tá bom? Então, sempre procurem sustentar o argumento de vocês sobre determinado aspecto com algum conceito, com alguma passagem do autor, tá? Para que vocês tenham algum aporte, tá? Isso é interessante de já ir fazendo para poder conseguir fazer a produção final de vocês. Ah, faltou falar um pouquinho da resistência. Tá, gente, eu não vou ter tempo de falar tudo, mas eu vou falar brevemente, depois eu até trago algum texto para vocês
se for necessário, para vocês entenderem um pouco mais sobre a resistência. Nós temos uma concepção marxista de resistência, que é aquela resistência consciente, tá? Que é aquela questão da consciência de classe, que você precisa lutar contra, tá? Essa forma consciente, muito consciente de lutar contra, não é bem o que o Foucault chama de resistência, tá bom? A resistência, ela é algo que ocorre, ao meu ver, sem muita consciência de que se precise ser resistente. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês prático. Existe toda uma técnica pedagógica estabelecida em uma instituição escolar para que os alunos, aí nos termos Foucaultianos, passem por um processo de subjetivação e se transformem de alguma forma, tá? E eles passem a ser, através da disciplina, através das exigências, de todas as técnicas que envolvem a pedagogia e a instituição escolar, ela faz escolhas, né? Existem todas essas técnicas que vão gerar um certo tipo de prática, um certo tipo de conduta nos sujeitos que são os alunos, tá? Qual que é o grande problema que ocorre e que o próprio Foucault identifica isso e já destaca, é que não tem como garantir 100% que esse processo vai ocorrer, tá bom? Por quê? Porque como é que um professor que tem as técnicas pedagógicas muito bem estabelecidas, que tem todo o aparato institucional, tem toda a arquitetura e arquitetônica funcionando muito bem, como é que ele vai garantir que aquele aluno, por exemplo, apático, que não responde a nenhum estímulo, entendeu? Dessas técnicas, como é que ele vai garantir que aquele aluno está passando pelo processo de subjetivação? Não tem como. Aquele aluno passa a ser um risco para o processo, passa a ser um risco para o plano estabelecido, entendeu? Então, essa é uma forma de resistência, é uma resistência que não necessariamente ela é consciente, tá bom? Pode ser, mas ela não necessariamente é tal como a gente vê no marxismo, tá bom? Ela é uma resistência que ela ocorre pelo próprio processo de subjetivação não conseguir abarcar com, é, com garantia 100% dos sujeitos que ali dentro estão, tá bom? Então, entendam como é sempre aquilo que vem e ameaça o processo de subjetivação, tá? E aí, nesse caso, tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Vamos fazer o seguinte, ó, essa questão da resistência, pelo que eu venho ouvindo das lives e pelo que eu percebi agora, talvez seja uma dúvida de vocês. Vamos fazer o seguinte, em uma das lives, eu posso participar com o Flávio e a gente já retoma essa questão para deixar um pouco mais claro para vocês. Ou então o próprio professor Flávio faça isso, tá bom? Mas aí a gente retoma essa questão da resistência, tá? Porque ela é um pouco confusa, assim, tá bom? Se a gente não levar em conta alguns aspectos, tá bom? Gente, como tá dando 58 minutos, acho que eu já falei sobre a disciplina, já falei um pouco da parte teórica, então acho que a gente já pode ir encerrando. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, acho que seria interessante, se alguém tiver, já perguntar, tá bom? Mas, qualquer coisa, eu vou acompanhar vocês na disciplina, tá bom? Eu vou acompanhar nas lives sempre que possível. E aí a gente vai se falando por lá. Combinado? Então tá, gente, vamos encerrando por aqui. Tchau, tchau para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês nessa introdução à disciplina, nesse bate-papo aqui rapidinho que a gente teve. Obrigado mesmo. Se tiver alguma dúvida, a gente pode ir se falando durante a disciplina, tá? Fiquem à vontade. E mais uma vez, obrigado, tá bom?
Tchau, tchau, pessoal.